Boa noite. Vamos começar aqui o nosso estudo, ao qual nós estamos estudando, né? Ontem nós paramos em Noé com seus 3 filhos, não é isso? Sem, Cã e Jafé. O mundo tinha caído numa maldade muito grande. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas Noé achou graça diante de Deus. Só que Noé, ele não queria salvação só para ele, então ele anunciou para os outros o que Deus ia fazer. A Bíblia fala isso. Olha aqui, 1 Pedro 3, versículo 20, aliás, no 3, versículo 19 de 1 Pedro, está escrito assim, ó, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram pela água. Você vê a longanimidade de Deus, porque não é vontade de Deus que ninguém se perca. Deus não manda um julgamento sem antes ele advertir o homem. Então ele advertiu, ele falou para Noé o que ia fazer. Deus sempre quando quis fazer alguma coisa, primeiro ele revela os seus profetas. A Bíblia diz em Amós 3, versículo 7, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então aqui ele estava revelando para Noé o que ele ia fazer. Então a Bíblia fala que ele pregou, olha aqui, em Pedro, onde que é? 2 Pedro 2, versículo 5, está escrito assim, ó. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Isso aqui é 2 Pedro 2, versículo 5. Agora, 1 Pedro 3, versículo 20, está escrito, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, sabe o que significa a longanimidade de Deus? Ele estava sendo longânimo, ele estava dando tempo para o povo se arrepender, através do que Noé estava dizendo, mas eles não quiseram. Só 8 almas se salvaram. Então quer dizer, Deus deu tempo, Deus perdoou, Deus estava dando chance para eles se consertar. 120 anos, em torno de 120 anos, mas eles não se arrependeram. Quando Deus fechou a porta, agora era tarde, agora não precisava mais chorar, não podia fazer mais nada, que agora a graça acabou, agora é juízo. O advogado, ele advoga. O juiz, ele julga. Então ali estava tendo a misericórdia. Na hora que entrou o juízo, aí não tem mais escapatória. Agora pode chorar, Então é como hoje. Hoje a graça está disponível, mas em breve chegará o juízo. Não vai esperar o juízo chegar para poder se arrepender. Não, a graça é agora, é o hoje, o presente. Agora, a gente viu que o mundo, ele estava, como estava na maldade, por causa de quê? Por causa daquela semente que foi plantada no ventre de Eva, chamada Caim. Matou o seu irmão Abel. Nós vimos que Caim não era filho de Adão, e nós temos Bíblia para sustentar isso, Se nós formos aqui, quer ver? Onde que a gente encontra isso? Que ele não era filho de Abel, de Adão, quer ver? Deixa eu procurar aqui para vocês verem. 1 São João, primeira carta de São João 3, primeira carta de São João 3, versículo 12, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não odiar,
não ter ira, mas que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, tá vendo? Era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Você vê? Então ali começou. Então o mundo se tornou mal por causa daquela descendência. Nós vimos que uma geração vinda dele matou dois, né? São raças de assassinos. Aí Deus se arrependeu de haver feito o homem. Então Noé achou graça diante de Deus. Quando Noé achou graça diante de Deus, ele começou a falar para o povo: olha, se arrependa que Deus vai mandar um dilúvio na terra. Deus vai batizar a terra. A terra precisa ser batizada para perdão dos pecados. Arrependei-vos, você lembra que a Bíblia fala em Atos 2,38? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ali representava a terra da qual nós fomos feitos, que ela se dispôs a receber um batismo da água, pelas águas de dilúvio. Então a água cobriu tudo. Então a Bíblia fala: sepultados com ele no batismo. O que é um sepultamento? Você, quando vai enterrar uma pessoa, sepultar, você abre a cova, coloca a pessoa lá dentro e coloca a terra por cima. Não é um respinguinho de água na cabeça, não. É mergulhado nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então vamos aqui. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Então Noé achou graça diante de Deus. Então, Deus começou a trabalhar agora com Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, representando as 3 raças: judeus, samaritanos e gentios. Gentios é mistura de povos, tá? Mistura de povos. Mais à frente eu vou falar o que significa essa mistura de povos, porque nós vimos que antes de eles entrarem na arca, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas à vista e tomaram para si mulheres, correto? Então Deus permitiu que os 3 filhos de Noé se casassem e entrassem dentro da arca com suas 3 esposas. Só que Sem manteve uma linhagem. Nós vamos ver aqui. Da onde veio Abraão? Abraão veio da linhagem de Sem. É chamado semitas. Então sempre houve ali uma disputa entre deuses, porque o Deus de Sem era o único Deus, e os outros deuses, eles eram levados a ídolos. Fazia Deus de madeira, de pedra, e dizia que era Deus deles. Só que Deus se identificou para quem? Para o povo dele. Os outros é aquilo que nós falamos. Caim, ele já era do mal, então para ele não fazia diferença. Desde que Deus rejeitou a oferta dele, agora ele se tornou um vagabundo na terra. Então ele fazia qualquer coisa, para ele era Deus. Quando ele fez aquela cidade chamada Enoque, ele queria fama, ele queria adoração, ele queria projeção. E os filhos de Deus não, sempre foram humildes. Eles nunca quiseram só para eles. Eles quiseram para outros também, como Noé. Noé pregou para os outros, mas quem quis? Ninguém quis. Então, ninguém quer as coisas de Deus. Eles preferem as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Um vídeo desse, às vezes, se torna cansativo para a pessoa ver. Né? Mas por quê? Porque não está no mesmo espírito da qual a linhagem a gente está falando. Porque eu, quando leio um livro e eu me interesso para a história, eu quero saber a sequência daquilo. Né? Agora, a pessoa, quando assiste um filme, assiste 2, 3, 4 horas, e quando acaba ainda, se tiver outros capítulos, ainda ela quer ver. Né? E por que com a palavra de Deus não é assim? É cansativa? Não pode ser desse jeito. Então você tem que se interessar por ela. Então eu estou mostrando aqui que a palavra de Deus, ela não deixa brecha em lugar nenhum. Ela se enquadra de Gênesis a Apocalipse, mostrando a existência de um Deus. Por isso que os títulos
desses vídeos é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus que escreveu. Mas aí a pessoa fala assim: ah, mas quem escreveu a Bíblia foi o homem. É lógico que foi os homens. Haveria de ser quem? Os animais não têm esse raciocínio de escrever, de ler. Tinha que ser homens. Mas quem foram esses homens? Esses aqui, por exemplo, Gênesis, que eu estou lendo, quem escreveu foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois foi Josué, depois foi Ruth, e assim por diante. Os profetas, Jeremias, Isaías, Salmos, foi Davi, Samuel, né? Depois nós vemos, foi Mateus, foi Marcos, Lucas, João, foi Paulo, né? Cartas para Timóteo, e assim por diante. Então são homens que viveram com Deus, manteram a linhagem da Bíblia. Não são homens qualquer que escreveu as escrituras, são homens que eram inspirados por Deus. A Bíblia fala que a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Então era Deus no homem escrevendo. Você vê que Noé aqui ainda, o Moisés aqui ainda, ele não era nem nascido. Nós estamos aqui ainda em Noé. Depois de Noé vem Abraão, Isaac, Jacó, depois José. Depois de José foi onde nasceu Moisés, né? Só que Moisés, ele está falando de Gênesis aqui, da criação do mundo. Quem foi que falou? Foi Deus através de Moisés escrevendo as escrituras. Então é uma coisa simples de se entender, tá certo? Deus mostrou para ele. Então agora vamos continuar. Desses 3 filhos de Noé, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus: o fim de toda a carne é vinda primeiro perante a minha face, porque ela está cheia de violência, e eis que a desfarei. Então Noé encontrou graça diante de Deus. Então Deus falou assim: entra tu e a tua casa, porque te hei visto justo diante de mim. Então tá. Então, também as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vidas a semente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, olha só, 7 dias, vai vendo essa palavra, 7 dias, por que 7 dias? Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre toda a face da terra a substância que fiz. Noé fez conforme tudo que o Senhor ordenara. Deus mandou, então ele fez. Só que ele enfrentava críticas. Imagina, como pode chover? Teria água lá em cima? Você lembra sobre a expansão? Água lá em cima da expansão e água sobre a expansão? Haveria água lá em cima? Eles não tinham conhecimento de Deus. Agora Noé, ele creu. Por quê? Porque foi Deus que falou. E se foi Deus que falou, ele ficou ali, ele ficou, então eu confio. Então ele começou a fazer a arca. Qual que era a prova da fé dele? Era a construção da arca. Não adiantava nada ele falar assim: Deus falou que vai chover e mandou eu fazer uma arca, mas ele não vai pegar as madeiras para fazer a arca. Então que fé é essa? Ele foi e começou a fazer. Críticas de todo lado, mas ele continuou fazendo. O tipo de madeira que era para betumar por dentro e por fora, Então era Deus que estava mostrando para ele como ele fazia, e ele foi fazendo, em obediência à palavra de Deus. E Noé era de 600 anos, olha só, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Agora, entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, porque as águas do dilúvio, por causa das águas do dilúvio. Aí dos animais limpos, dos animais que não eram limpos, as aves, todo o réptil da terra. E então entraram de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Depois de 7 dias, tá certo? Depois de 7 dias vieram. Aí no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias, se romperam as fontes
do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Percebe isso? Se abriram as janelas do céu. A chuva, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, sem Cão e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e seus 3 filhos e as 3 noras dele, com ele na arca. E eles entraram. Então o dilúvio caiu sobre a terra, né? Aqui nós estamos resumindo. Todos os altos que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Então o batismo, ele cobriu os mais altos montes. Não ficou nada para o lado de fora. A água ficou pairando. Então por isso quando a pessoa é batizada tem que cobrir o corpo todo. Tudo é símbolo. Então a Bíblia fala que o que foi escrito é para servir de exemplo para nós. Então tudo a gente tem que se basear. Deus compara as coisas espirituais com as coisas naturais. Então a gente tem que ver essa fórmula de Deus trabalhar para a gente poder não errar, né? Só erra se quiser. Então 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Eu estava fazendo essa conta. É mais ou menos 7 metros de altura. 7 metros de altura, mais ou menos, acima do mais alto monte. 7 metros de altura, né? Desses 15 côvados, né? E expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Ou seja, tudo que havia no seco morreu. Agora, os peixes não morreram, porque eles vivem na água. Ou seja, então, todo ser humano, todo animal, tudo que não entrou na arca morreu, mas os peixes não. Então os peixes, você vê a água do mar como que é? Ela é repleta de peixe. Marinheiros e mais marinheiros, pescadores e mais pescadores, pega os peixes dali e come, se alimenta, vende, comercializa, faz tudo. E nunca falta o peixe. Eles estão tudo ali. Então Deus fez isso. É alimento para o homem também. Tudo que havia fôlego de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. E assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e todas as aves, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e o que com ele estava na arca. E prevaleceram as águas, a terra, 150 dias, ou seja, 5 meses. Elas prevaleceram sobre a terra. Aí agora nós temos as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé, de todo animal, de toda reis que com ele estava na arca. Reis é o que? É o gado. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram também as fontes do abismo e as janelas do céu, né? Cerraram-se todas as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. Você está vendo? As janelas do céu, aonde estava aquela água sobre o firmamento, né? E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram, né? Agora, Noé soltou um corvo. Ele saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Ele ia e voltava, né? Mas teve um tempo que ele não voltou. Soltou ele, ele não voltou. Por quê? Porque o corvo come carniça, então tinha muitos corpos sobre a terra, a qual ele podia sentar em cima e comer a carniça. Para ele ali era um prato cheio, comendo a carniça, né? Como diz o ditado, a tristeza de um é a alegria de outros. Então eles estavam ali comendo a carne daquelas que pessoa tinha muito alimento, né? Então ele não voltou. Então Noé soltou uma pomba. Só que a pomba, ela voltou. Por quê? Porque não achou repouso para a planta do seu pé. Então se ela não encontrou repouso para a planta do pé, ela voltou. Então o corvo encontrou. Por que a pomba não encontrou? Porque a pomba não come carniça. A pomba só come milho. Por quê? Porque ela não tem fel. Se ela comer a carniça, ela morre.
né? Agora, abrir um parênteses, o corvo, ele pode comer milho também. Ele come lá no mundo e ele come lá dentro da igreja, né? O milho para pomba, né? E ele come a carniça também. Quando eu falo dentro da igreja, eu estou dizendo para a parte espiritual, né? Porque ninguém vai para a igreja para ser uma mal pessoa, né? Então, se você tem a sua religião, Deus te abençoe nela, busque a Deus de todo o coração e Deus vai te mostrar a verdade, né? Se você tem um coração sincero, Ele vai te mostrar a verdade. Então, a pomba, ela não pode comer com corvo, ela come o milho, mas a carniça não. Então ela não encontrou repouso para a planta do pé dela, então ela voltou para a arca. E as águas estavam sobre a face da terra. Então ele esperou outros 7 dias e enviou a pomba fora. E a pomba voltou a ele à tarde com uma folha de oliveira no seu bico. Por que ela voltou com uma folha de oliveira? Então as águas já estavam baixando, por certo ela pousou numa árvore que era a oliveira e trouxe no seu bico um galinho de oliveira para dentro da arca. Noé soube que as águas estavam mingando, estava baixando. Aí depois ele esperou outros 7 dias, mas ela não tornou mais, né? Quando ela não tornou mais, significa o quê? Que agora já tinha baixado totalmente a água. E aconteceu que no ano 601 do primeiro mês, Noé então tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta, né? Agora vamos adiantar um pouco. E então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de réptil, que se roja sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Ou seja, então todo ser humano que existiu, que existe aliás, depois da arca de Noé, é composta só de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, de 8 pessoas. Aqueles outros todos morreram, não teve sobrevivente, mas nem os animais, só sobreviveu os que estavam dentro da arca. Isso é o que a Bíblia fala. Então, para mim não importa interpretações, o que as pessoas falam. Uma vez na escola a professora falou para mim: não, mas teve os altos montes que não foram cobertos. Eu falei: mas como, professor, que os altos montes não foram cobertos, se a Bíblia fala que o mais alto monte foi coberto por quantos côvados que eu falei? 15 côvados acima, ou seja, 7 metros de altura. Aí ela quis gerar polêmica, né? Mas eu estava sustentado com a Bíblia. Por ali mesmo a gente encerrou, está tudo certo. Cada um crê da maneira que crê. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia fala. Tá certo? Então é isso. Então saíram eles de lá. Então Noé e sua filha e as suas noras saíram com ele. Todo animal, réptil, ave, tudo que se move sobre a face da terra, tudo saiu da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor. Olha só como eles eram adoradores. Agora ele ia agradecer a Deus por ter salvado a vida dele. Saiu, passou pela grande tribulação, mas saiu com vida, né? E tomou todo animal limpo, toda ave, e ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar. E Deus cheirou o cheiro suave e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porquanto a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto durar, a terra durar, sementeira e cega, frio, calor, verão, outono, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então agora está estabelecido. Deus deu a ordem. Então ele falou que não vai destruir mais. Mas como? Com água. Com água. Pedro fala na sua carta que essa terra que agora existe, ela está reservada como ouro para o dia do fogo. Vocês sabem o que purifica o ouro? É o fogo. Então essa terra vai ser purificada. Ela não já foi batizada? Ela não já derramou o sangue dela, nela também, que foi o sangue do próprio Deus,
A Bíblia fala que nós somos resgatados pelo sangue do próprio Deus. Mas você fala, mas Deus não é espírito? Sim. E o espírito tem sangue? Não. Então como é que pode ser isso? Aí é que está. Deus formou um corpo no ventre de Maria. Aquele corpo era o tabernáculo onde ele morava, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava morando naquele tabernáculo e ofereceu aquele cordeiro para perdoar o pecado do mundo. Como aquele cordeiro de Abel. Foi derramado um sangue, porque ali houve mistura. Então, perdoou ali. Por isso que Deus falou assim: se você fizer o bem, Caim, não haverá aceitação para ti. Ou seja, um sacrifício foi derramado, mas ele não quis. Aquele sangue, ele respingou sobre aqueles soldados romanos que estavam ali na cruz. Mas não fez sentido nenhum para eles, não fez efeito nenhum. E nós que estamos muito, muito longe de lá, aquele sangue faz efeito para nós. Por quê? Porque aqui é uma cobertura. Nós estamos sob uma cobertura. Deus, quando olha para a terra, ele olha através daquele sangue. E quando ele olha através daquele sangue, você sabe que o vermelho, olhado através do vermelho, você vê branco. Por isso que Jesus falou assim: ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Por quê? Porque o nosso pecado sendo vermelho, e o sangue dele vermelho, o vermelho olhado através do vermelho, você vê o branco. Então Deus não vê os nossos pecados, ele vê um sacrifício. Agora, se você aceitar, bem; se você não aceitar, aí vai ter o juízo, como teve o juízo na arca de Noé. Deus fechou por fora. Então, enquanto a graça é graça, é hora de você se achegar a Deus, aceitar esse sacrifício. Se você rejeitar, você está pisando sobre esse sangue. Então, para você não é salvação, para você não tem perdão de pecado. Mesmo você sendo perdoado, se você chegar no inferno e o diabo perguntar: mas o que você está fazendo aqui? Seus pecados todos foram perdoados, você está fazendo o que aqui? Você vai falar o quê? Eu rejeitei o sangue. É a única resposta que você tem para dar. Porque se você aceitar esse sangue, não tem como você ir para lá. Porque o inferno não foi feito para os filhos de Deus. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Aqueles súditos que seguem a vontade de Satanás. Agora, quem segue a vontade de Deus, não tem como ir para o inferno. É as pessoas que tornam a coisa difícil, mas não é, a coisa é simples. A coisa é simples. Você faz o que é certo, dentro da vontade de Deus, e você vai acertar o alvo. Agora, se você sair, se você virar o cano da espingarda um pouquinho, você vai errar o alvo. Entendeu? Então o alvo você tem que acertar bem ali na cabeça da taxinha. Não adianta você errar um pouquinho assim ou um pouquinho assim, é tudo errado. Então tem aqueles que falam: nós somos mais perto de Deus. Não existe esse negócio de mais perto de Deus. Você tem que estar em Deus. Em Deus. Aí você está no alvo. Então se você está dentro da vontade de Deus, você vai acertar o alvo. Não tem como você errar. Não tem como complicar a coisa. É descomplicar. Então nós estamos aqui, por isso que Paulo falou: animai uns aos outros com estas palavras. Isso são palavras de ânimo para você. Você não pode parar. Você tem que continuar. É falho? Tem suas falhas? Mas continua. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Noé perseverou. Ele encontrou graça diante de Deus. E ele foi salvo. Ele passou pela grande tribulação, mas foi salvo. É uma salvação comum. Eu não vou falar sobre isso agora. Existe a salvação comum e a salvação eletiva. A salvação eletiva da noiva é o arrebatamento. Depois do arrebatamento vai começar a grande tribulação na terra. Agora, o arrebatamento é para a tirada de um povo. A noiva do Senhor Jesus Cristo, aquela que recebeu o seu nome, estava dentro da sua vontade. Aí vai começar a grande tribulação. Então a noiva, ela está representada, não é em Noé, ela está representada em Enoque, que subiu antes do dilúvio, antes da tribulação. Agora você observa o seguinte, que essa palavra que nós estamos lendo aqui, ela salva e ela também condena. É como as águas do dilúvio. Ela salvou Noé, mas matou os outros. Então é a mesma água, então é a mesma palavra. Ou você aceita ou você rejeita.
Não tem como você ficar em cima do muro, tá certo? Então, Noé entrou com seus filhos, saiu com seus filhos, suas noras, aí então começou a se povoar a terra. Então abençoou Deus Noé, seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Será o vosso temor. Olha só, agora os animais vão se revoltar contra os homens. Porque até então, ali no jardim do Éden, um leão vinha lambia a mão de Adão, e era igual um gatinho, não tinha perigo de nada, né? Mas depois que entrou o pecado, aí a coisa começou a, né, ficar violenta. Os animais começaram a ficar ferozes. Por quê? Porque o pecado entrou. Então agora será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal, sobre a face de toda a terra, aves do céu, tudo que se move na terra e todos os peixes do mar, tudo é entregue são entregues nas vossas mãos. Tudo quanto se move que é vivente, olha só, tudo que se move que é vivente será para vosso mantimento. Como que não pode comer carne? Está escrito: tudo que se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. É isso? Agora, você lembra que nós falamos lá atrás, né? Você não vai comer coisas que sua mente não acha uma lógica naquilo, né? Então tem coisas. Paulo falou: comei de tudo que vende no açougue. O que se vende no açougue? Eu tinha falado lá no último lá, né? Eu não vou repetir agora, porque se você quiser saber o que eu falei, você vai ver os outros lá. Não que eu queira fazer, é para evitar contradições, tá certo? Então é uma maneira mais sábia de eu manter do jeito que está aqui. Então vamos lá. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, se você vai matar um frango, você tem que derramar o sangue dele, tirar a vida dele para você comer o alimento. Uma carne sufocada com sangue você não pode. Por quê? Porque é a Bíblia que está falando. Tá certo? Olha, Atos 15, versículo 29, o que diz? Atos 15, versículo 29. Vamos desse jeito, vamos. Não tem pressa para ler a Bíblia, né? Se nós não terminar no ano, nós termina de 2. Se nós morrer, a palavra continua aí, você continua lendo e assim vai indo. Não tem fim para a palavra de Deus. Atos 15, versículo 29. Atos 15, versículo 29. Olha o que está escrito. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, quais? Que vos obtenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, e dessas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, carne sufocada, coisa sacrificada a ídolos, beber sangue, isso daí foi condenado. Você não pode fazer isso. Se você vê Levíticos 17, vamos para Levíticos 17 aqui. Olha, essa aqui é aquela minha Bíblia que eu falei para vocês que eu gosto, que ela está toda marcadinha, né? Levíticos 17. Vamos ver, Levíticos 17, versículo 11. Está escrito aqui, ó: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas culpas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então é necessário sangue. Quando Deus ofereceu aquele sacrifício daquele corpo, a vida que estava naquele corpo era a vida de Deus.
Quando aquele corpo foi para a cruz, a última palavra dele que ele disse, examina na sua Bíblia: Deus meu, por que me desamparaste? O que acontece quando uma pessoa morre e o espírito não sai? Então aquele espírito que estava dentro dele, que era Deus, saiu. Então aquela carne, aquele tabernáculo, foi para a terra para cumprir o que Deus tinha falado: derrubar esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Então agora eles derrubaram aquele templo, em 3 dias Deus levantou ele de novo. Olha Deus lá de novo no meio deles depois. Entendeu? Por quê? Porque ali foi onde ele pisou a cabeça da serpente, como nós lemos lá atrás. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Colocaram prego nos pés de Jesus. Foi ferido, né? Só que ali ele estava esmagando a cabeça da serpente. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou e ele está vivo. Agora a prova do cristianismo é isso, que nós cremos que ele ressuscitou. Há outros que não creem que ele ressuscitou. Você vê que o próprio soldados lá pagaram outros para falar que ele não ressuscitou, mas os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo, né? E essa mentira prevaleceu entre eles. Mas nós sabemos em quem temos crido, porque os apóstolos falou, andou com ele. Então nós cremos na palavra, nós cremos nos apóstolos. Eu não vi, mas eu sei que ele ressuscitou. Por quê? Porque ele está presente hoje. Eu estou lendo as escrituras aqui, ó, e sinto que ele está inspirando, é a inspiração dele. Então Deus é o que? É Espírito. Ele veio no dia de Pentecostes, encheu aqueles discípulos. Então o Espírito de Deus está sobre a terra. Para quem? Para dar para aqueles que lhe obedecem. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado para aqueles que lhe obedecem. Os desobedientes não vão receber o Espírito Santo. Entendeu? Então vamos voltar de novo. Você vê como a palavra é vasta? A gente vai indo, as horas vai passando e a gente não saiu de 3, 4 versículos ainda. Só que eu não estou com pressa. Eu tenho todo o tempo do mundo. Ainda tenho muito tempo para viver. E enquanto eu viver, eu quero me dedicar à palavra de Deus, ler ela. Porque ao mesmo tempo que eu estou lendo e falando com vocês, eu estou aprendendo também. Isso para mim não é um sacrifício, isso para mim não é um fardo. Isso aqui para mim é um prazer, é prazeroso. Você já leu a Bíblia? Começa a ler, se envolve nela e você vai ver como o Espírito do autor da Bíblia vai falar com você, vai entrar dentro de você, você vai se sentir inspirado. Você não tem nada decorado do que você vai falar, mas a Bíblia te inspira, porque é o autor falando com você. É o único livro que o autor fala com nós. Então aqui dentro tem vida aqui dentro. A Bíblia é a boca de Deus. Se a pessoa não crê na Bíblia, ela não crê em Deus. Agora, se eu estiver conversando com você, eu pergunto para você: você crê na Bíblia? Você fala: não. Então eu não tenho que conversar com você sobre Deus. Eu não tenho nem que argumentar. Porque para começar, você não sabe de onde você vem, não sabe para onde você vai, não sabe por que do ar que você respira, não sabe por que as frutas das árvores você está comendo, você não sabe de nada, você não sabe da origem, porque você não crê na Bíblia, e toda a origem você vai encontrar dentro da Bíblia. Você vê cada semente que foi plantada na terra está aqui dentro. Quem foi que fez? Tem um ser supremo, esse ser supremo é Deus. Agora, qual o plano salvífico dele? O pecado entrou, agora ele veio para resgatar. O diabo perdeu no céu, queria estabelecer o trono dele em cima, foi lançado para a terra. Chegou na terra, achou que matando um justo, ele podia governar a terra. Deus um dia desceu, lá de cima ele desceu, formou um corpo para ele e venceu Satanás na carne. Porque Deus é espírito, o diabo também é um espírito. Enquanto Deus estava encarnado dentro de um corpo chamado Jesus, o diabo também estava encarnado dentro de um corpo chamado Judas. Olha Caim de novo. Sempre é assim. É os pró e o contra. Mas quem que ganha? Judas foi e se enforcou. Morreu. Acabou Judas. Só que o diabo é um espírito. O diabo não morreu. Ele matou aquele corpo. Só que Jesus Cristo não. Ele morreu e ressuscitou. Porque ali era o corpo de Deus. Então por isso que os cristãos eles não morrem, eles dormem nos braços do Senhor. Você lembra de Estevão? Estevão adormeceu nos braços do Senhor.
Então é um sono, você vai dormir, descansar e acordar do outro lado. Essa é a essência do cristianismo. Por isso que a Bíblia fala, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? É um reino espiritual, é um reino que está por vir. Você tem que crer nesse reino. Se você não crê nesse reino, esse reino não é para você. É para aquele que crê. Quem crê. Entende? Então vamos continuar. Aí, essas são as gerações de Noé, Sem, Cão e Jafé. Agora, Noé, ele saiu de dentro da arca, né? Ó. E disse Deus, ó, eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda carne pelas águas do dilúvio, tá vendo? Pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Não haverá mais dilúvio, tá certo? Agora vamos aqui, ó, 2 Pedro 3, versículo 7. Olha só o que diz. 2 Pedro 3, versículo 7. Onde está escrito? Aqui, ó. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Com água não vai mais ser destruída, mas com fogo vai. Lembra quando Jesus falou como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Destruiu com fogo. Mas o que aconteceu antes de ela ser destruída? Deus tirou Ló lá de dentro. Ló saiu lá de dentro para o fogo cair. Então isso representa o quê? Representa aqueles que não vão estar aqui, né? Só que todavia, Ló, ele era o justo. Só que Abraão, que era o tio de Ló, ele era santo. Então existe o santo e o justo. Noé era justo diante de Deus, mas Enoque era santo. E qual é o lugar do santo? É no céu. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então é isso que vai acontecer com a noiva. A noiva anda com ele e Deus vai tomar ela dessa terra. Aí aqui vai ser destruído com fogo. Tá certo? Então Noé saiu da arca, começou Noé a lavrar a terra e ele plantou uma vinha. Quando ele plantou uma vinha, ele se embebedou. Aí ele se descobriu no meio da tenda. Olha a nudez de novo, tá vendo a nudez? Ele se descobriu. Como que ele se descobriu? Porque ele se embebedou. Ele saiu do seu juízo perfeito. Ele se embebedou. Então, um de seus filhos, chamado Cã, que é o pai de Canaã, ele viu a nudez do seu pai e ele fez saber a seus irmãos lá fora. Agora, veja bem, o que é descobrir a nudez? Ele viu a nudez do seu pai, em vez de ele pegar e cobrir a nudez do seu pai, ele pegou, foi falar para os outros, foi falar para os seus irmãos, né? Por isso que é isso. Você sabe alguma coisa de alguém? Não fale para ninguém, fique para você. Se você pode ajudar, ajuda. Se você não pode, não atrapalha. Não vai ficar espalhando a nudez dele para os outros. Então isso foi o que Cão fez. Então tomaram Sem e Jafé, que eram os outros dois filhos de Noé, e de costas viradas, né? Indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos virados, de maneira que eles não viram a nudez do seu pai. Quando Noé despertou do vinho, ele soube o que seu filho menor tinha feito. Então ele disse: maldito seja Canaã. Agora, ele não falou que maldito seja Cã. Por quê? Porque o que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Então, como ele não podia amaldiçoar uma coisa que Deus abençoou, ele amaldiçoou a sua geração depois, que foi Canaã, os cananitas. Então são as raças amaldiçoadas, né? Agora, quando Deus veio, ele veio para perdoar todos, sem exceção. Mas aí a gente vê o caso de Caim, né? Eles querem? Vamos ver se eles querem. Bem-aventurado aqueles que quiserem. Os que não quiserem, estão trazendo juízo sobre si. Então disse: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam a seus irmãos. Tá vendo? Eles vão ser servos agora. Vamos para
24, versículo 3 de Gênesis. 24, versículo 3, está escrito assim, ó. Para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. Quem estava falando aqui? Abraão estava falando para aquele servo dele não tomar filhos das mulheres dos cananeus para seu filho Isaque. Porque ali era uma linhagem pura. Dali foi onde saiu os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Eles não tinham misturas, entendeu? Existia sempre a linhagem pura. Então existem os 144 mil judeus. Isso aí são linhagens puras. A Bíblia fala que eles não se contaminaram com mulheres. O que significa mulher? Significa eles não se contaminaram com outras religiões. Eles não se contaminaram com outros deuses. Você sabe que quando Jesus veio na terra, ele foi rejeitado pelo seu povo. Eles esperavam o Messias que estava escrito. Só que quando Jesus chegou, simples demais para eles crerem, né? Quem que sentava na cadeira dos levitas? Era a geração de Moisés, de Arão, que eram os levitas. Jesus chegou a dizer, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Eram homens pios, homens que mantinham a coisa na lei, dentro da lei. Só que quando Jesus chegou, aquele que estava prometido na lei dos profetas, eles não aceitaram, porque era simples demais. Mas por quê? Porque eles foram cegados. A Bíblia fala, Paulo diz, não ignoreis esse mistério, que o endurecimento veio em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Eu já falei sobre isso lá na frente, mas a gente vai repetir ele mais lá, eu falei lá atrás, agora a gente vai falar um pouco mais para frente depois. Ainda não é hora para isso, então eu estou mostrando sobre os cananitas, né? Então, maldito seja Canaã, servo dos servos sejam a seu irmão, e bendito seja o Deus de Sem, e seja ali Canaã por servo. Agora aqui nós temos judeu, samaritano e gentio. Agora, da linhagem de Sem, por que da linhagem de Sem? Porque Sem casou com uma que era da sua própria raça, não tinha mistura. Agora, e Cã? Cã, ele viu uma das filhas dos homens, você lembra? E ele entrou com ela dentro da arca. Então, por onde passou essa semente agora? Essa mistura? Filhas dos homens, filhas de Caim, passou através da arca. Isso é o que o nosso profeta ensinou para nós, passou através da arca. De outra forma, como poderia gostar tanto de nudez desse jeito? Você viu que o diabo, a serpente, viu a nudez de Eva, viu ela que estava nua, né? O diabo gosta da nudez dos outros. Então aqui, ele viu a nudez do seu pai e fez conhecer. Agora, por que ele fez aquilo? A sua esposa, a sua mulher, identifica quem você é. Você não vai tomar uma mulher que não seja do mesmo calibre seu, porque senão vai haver uma contenda entre vocês. De outra forma, seu filho vai para onde? Para um lado dela ou para o lado dele? Entende? Então vai haver uma divisão nas gerações futuras. Agora, se os dois estão em comum acordo, vocês vão ter filhos o quê? De comum acordo. Eles vão ter dificuldade, vão ter seus problemas, vão, como todos têm. Mas se os dois são centralizados, os filhos conhecem qual que é o centro. Agora o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, para onde o filho vai? Então não pode haver essa divisão. Então Sem, ele manteve aquela linhagem. Então se você vê, na linhagem de Sem, foi onde surgiu quem? Olha só, da linhagem de Cã. Olha o que saiu da linhagem de Cã, presta atenção. Ó, os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sebitá, Raamá, Sebitá. E os filhos de Raamá são Sebá, Dedã. Agora aqui, ó, Cuxi gerou a Nimrod. Você já ouviu falar de Nimrod? Este era um poderoso caçador na terra.
Ele era um grande caçador. Esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino, de quem? De Nimrod, foi Babel. Sabe o que significa Babel? Confusão. Agora, qual o intuito que ele estava fazendo essa torre de Babel? Foi de lá onde saiu a Síria, Nínive, você vê, eram gentios, os filisteus, Patrocim, Caluzim, né? Jabuseu, Amorreu, Eveu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu, Ebateu, Sodoma e Gomorra, tudo veio daqui, ó. Não veio de Sem, veio de Cuxi. Nimrod, que eram descendência de Cã. Você vê que a Bíblia não deixa dúvida sobre isso. Por isso que está registrado. O que aconteceu com Nínive? Deus enviou um profeta lá para dizer para ele que os pecados dele tinham subido diante de Deus. Jonas foi lá, eles se arrependeram e Deus não destruiu ali naquele momento aquela cidade. Por quê? Porque eles se arrependeram. Então o arrependimento de Deus, diante de Deus quer dizer muita coisa. Só que depois levantaram outras nações, o povo continuou pecando e Deus destruiu Nínive. Porque ele falou que ia destruir Nínive e ele destruiu. Não destruiu naquele momento. Por quê? Porque eles se arrependeram. Então o seu arrependimento fala muito diante de Deus. Não importa o que você fez no seu passado. Você se arrependeu diante de Deus? Põe uma pedra em cima disso e prossegue. O diabo vai ficar jogando na sua mente, mas esquece isso, deixa para lá, prossegue à frente, né? Então, eles começaram isso. Então, nessa torre de Babel, olha só, e disseram, todos eles em comum acordo, ali fizeram uma cidade, uma torre muito alta para que todos eles se encontrassem ali, e estavam construindo aquela torre. Aí eles disseram, edificamos nós uma cidade, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Para que era aquela torre? Deus não tinha falado que ele não destruiria mais a terra com água? Agora ele estava fazendo uma torre muito alta, porque qualquer coisa eles subiam naquela torre muito alta, onde todos os lugares eles se reuniam ali. Então eles eram tudo de uma mesma língua, tudo em comum acordo. Então o que aconteceu? Aí então Deus desceu para ver aquela torre que os filhos dos homens estavam edificando, e ele diz, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isso é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, ou seja, o bem e o mal vão estar ali junto. Então não vai haver restrição em tudo que eles tentarem. Então o mal vai começando ali se proliferar e o bem ali. Então Deus falou assim, não, vou separar isso, né? Então Deus desceu e disse, confundamos a língua para que um não entenda a língua do outro. Então quando Deus desceu e confundiu a língua do outro, aí eles pararam de construir. Por quê? Porque eles não entendiam mais a língua do outro. Traz bloco, eles não estavam entendendo. Traz massa, eles não estavam entendendo. Então ali virou uma confusão, aquela torre virou uma confusão, né? Paulo, ele falou muito sobre línguas estranhas, né? Aquelas línguas estranhas. Então ali ninguém entendia mais a língua de ninguém. Então, aí as pessoas hoje elas dizem assim, a evidência que do Espírito Santo dentro da igreja é línguas estranhas. Não, isso não é evidência do Espírito Santo. Paulo foi bem central nisso. Ele disse, 1 Coríntios 14, 27, quer ver? Olha o que ele disse em 1 Coríntios 14, 27. É muito amplo, é muita matéria que nós temos dentro da Bíblia. Porque você vai entrelaçando uma coisa com a outra, você vai pegando o Novo Testamento e o Velho Testamento, e assim você vai indo, ela não cai em contradição em lugar nenhum. Olha, 1 Coríntios 14, 27. 1 Coríntios 14, 27. Está escrito aqui, ó.
Cadê? Se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou 3. Faça por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, e que haja intérprete. Se dentro da igreja tiver um que fala línguas estranhas, ótimo. Mas que haja intérprete. Porque de outra forma, se Deus quer trazer um recado para mim, um irmão se levanta falando em línguas estranhas, como que eu vou entender o que ele está dizendo? Tem que ter um intérprete para falar. Assim diz o Senhor, é assim, 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 na minha língua, para mim que entende. Para mim entender. Agora, sabe qual é a língua que Deus usa? É aquela língua que desceu no dia de Pentecostes. Eles começaram a falar em outras línguas, mas todos que estavam ali entenderam o que eles estavam falando. A Bíblia diz que ali existia Sirofenício, Galácia, Mesopotâmia. Se fosse hoje, por exemplo, eu estou aqui falando na minha língua portuguesa, mas você que é americano, você está entendendo em americano. Aquele que é japonês está entendendo em japonês. Aquele que é da Inglaterra está entendendo na Inglaterra. Aquele que é russo está entendendo na Rússia. Então todos estão entendendo. Então aquilo abismou eles. Ué, mas como? Que esses homens sendo judeus, nós ouvimos ele falar na nossa própria língua. Está vendo? É uma língua universal. Todos estavam entendendo. Só que aqui na Torre de Babel eles não estavam entendendo o que dizia para o outro. Então era confusão. Então é a mesma coisa que dentro de uma igreja que tem línguas estranhas, mas não tem intérprete. Então é línguas estranhas, é confusão. Tá certo? Então isso não é evidência. Isso é um dom. Como existe dom de profecia, dom de cura, dom da palavra e assim por diante. São dons. Então isso não é evidência. Porque aqui eles falavam em línguas estranhas e um não entendia o outro. Mas era uma geração ruim. Era povo mau. Então o que aconteceu? Então Deus confundiu a língua deles. Essas são a geração de Sem. Nós temos aqui toda a geração dele. Agora, nós vemos aqui, que foi gerado Serug, da descendência de Sem. Serug gerou Naor, Naor gerou Terá, Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Terá gerou Abraão, Naor, E daí veio quem? E morreu Arã, nascido na terra de Ur, e tomou Abraão e Naor mulheres para si. Olha só, Naor, presta bem atenção nisso. Naor era irmão de Abraão. Eles eram filhos de quem? De Terá, que veio da descendência de Cã. Agora, quando foi para o filho de Abraão, que era Isaac, a qual foi dito: não tomarás das mulheres de Canaã, as cananitas. Ele falou assim: vai para a terra de Naor. Olha só, Naor era irmão de Abraão. Aí foi de lá que Isaac casou com Rebeca. Rebeca era filha daqui, de Naor. Era filha de Naor, gerou Labão. A gente vai ver lá mais na frente, Labão. Labão era irmã, Naor gerou, eu não lembro agora. Labão era irmão de Rebeca. A gente vai chegar lá, tá? Não vamos confundir agora. Então tá. Então aqui nós temos aqui Abraão e Sara casados. Aí nós temos Naor e Milca. Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Ascar. Tá. Então agora nós estamos pegando o quê? Nós estamos pegando as descendências. Agora, Sara, ela é estéril. Olha como que Deus faz as coisas. Deus prometeu para Abraão que da sua semente faria uma grande nação. Mas com Sara. Mas Sara era estéril. Olha como que Deus gosta de fazer as coisas. Deus gosta de operar no sobrenatural. Ele não opera nas coisas simples. Ele gosta de pegar o sobrenatural e tornar ela simples. Jesus, ele era simples. Era sobrenatural. Eles esperavam um Messias vindo do céu, como aquela escada de Jacó, que foi vista. Esperavam que o Messias descesse na escada, chegasse diante de
de Caifás, Potifar, de Caifás e Anás, né? Que eram sacerdotes ali na época. Aí chegasse, aqui estou. Não, mas não foi assim. Nasceu ali num estábulo de uma moça que nem casada era ainda. Depois que ela se casou, antes dela de se casar, ela foi achada grávida. José quis deixar ela secretamente. Aí o anjo falou: não, José, o que está sendo gerado nela é uma obra do Espírito Santo. Ela conceberá do Espírito Santo. Então quem era o pai de Jesus? É o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. É o Pai. O Espírito Santo é o Pai. A mulher gerou, concebeu do Espírito Santo. Então quem é o pai da criança? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa? Não. Ele é o Pai. Só que o Pai é Deus, que é um Espírito que é santo. Ele morou num corpo chamado Jesus. Para quê? Para cumprir as profecias. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você vê em Isaías 9, versículo 6, está escrito: um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Ele será chamado Deus forte, Pai da eternidade. Ou seja, se ele é Pai da eternidade, ele fez a eternidade. Quem? Aquele menino que nasceu. Então quem era ele? Era Deus em forma de carne. Tem dúvida sobre isso? Não tem dúvida. Não dá para contradizer com as escrituras, né? Então vamos continuar aqui. Agora nós vamos parar por aqui, tá certo? Então a gente vai parar aqui, ó. Sara era estéril, né? E, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, separa-te desse povo, que não haverá restrição entre o bem e o mal. Separa-te deles, e eu farei de ti uma grande nação. De ti uma grande nação. Olha como Deus faz. Agora Deus quer começar do zero de novo, de uma testemunha. Deus sempre teve uma testemunha na terra, nunca ficou sem uma testemunha. Então Abraão ali era testemunha de Deus. Ele e Sara ia povoar a terra, mas Sara era estéril. Nós vamos ver que Sara quis dar uma mãozinha para Deus, né? Aí a gente vai ver por que acontece os conflitos de hoje. Começou de lá. Por quê? Porque teve uma que Sara quis dar uma mãozinha para Deus. Olha o que Sara quis fazer. Deus prometeu que daria um filho de Abraão e Sara. Só que Sara já era avançada em idade. Então ela, para querer dar uma mãozinha para Deus, ofereceu a serva Agar para Abraão. Dali saiu quem? Ismael. Olha o conflito até hoje. Não é a Bíblia se cumprindo? Veja se não é a Bíblia se cumprindo. Como que você pode dizer que não crê na Bíblia, se você vê as evidências hoje diante de vocês, né? Então nós vamos parar por aqui. Então Abraão, ele foi chamado para sair da parentela dele. Então agora o próximo estudo, nós vamos começar agora com a história de Abraão, tá certo? Nós passamos por Adão, os descendentes de Adão, Noé, os descendentes de Noé, e agora nós chegamos em Abraão, que é a descendência de Sem, que vem de Noé, e Noé veio de Adão. Então tem uma descendência. Deus nunca deixou misturar as sementes. Deus sempre pegou aquela linhagem. Então é da linhagem de Abraão e Sara que nasceu Isaac. E a Bíblia fala: a tua semente povoará a terra, né? Agora, qual é a semente de Abraão que povoou a terra? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Qual é essa descendência? Às vezes você pode falar para mim: é Isaac, mas não é Isaac, é Jesus Cristo. Nele é bendita todas as nações da terra. Mas da onde ele veio? Ele veio da tribo de Judá. Judá veio da onde? De Israel. Israel veio da onde?
veio de Abraão. Você está vendo? Como Deus sempre manteve aquilo. Deus abençoe. Boa noite. E aí, o próximo agora a gente vai fazer o estudo sobre Abraão, né, e suas descendências. Boa noite.